Boa noite, irmãos. Graça e paz do Senhor a todos. Ontem foi um dia interessante. Eu já falei aqui que cada dia mais eu preciso ter muita atenção à minha agenda. As coisas vão se multiplicando, muitas atividades. E se eu termino um dia sem me organizar direito para o outro, lembrando tudo que eu vou fazer, eu entro em problemas. Então ontem eu cheguei de São Paulo meio-dia e pouco, fui almoçar com minha mãe, descansei um pouquinho depois do almoço, e tinha um compromisso, que em tese seria um compromisso muito importante, era o aniversário de uma das crianças aqui da igreja, e a mãe tinha me dito assim: pastor, se o senhor viajar para São Paulo, não esqueça de quando voltar, o senhor ir no aniversário, que no ano passado o senhor não foi. É complicado, porque não dá para ir para todos ao mesmo tempo, e principalmente ao tempo do ano, mas eu estava em dívida com essa família. Então, eu telefonei para minha mãe quando eu levantei no meu descanso e disse assim: olha, minha, tal hora, por volta de 5h30, eu vou passar aí, a sua troca de roupa, fica bonitinha aí, ajeita direitinho o cabelo, bota o batom. Minha mãe está sendo minha companheira nos últimos dias, minha esposa está fora, os meus meninos também, e eu digo: eu vou com a senhora vai ser minha companhia. Então, quando deu por volta de 7h30 da noite, eu passei por lá, peguei e fui para o local onde, em tese, deveria haver o aniversário. Cheguei lá, estacionei o carro, fui entrando, com a minha mãe ao lado, e entrei e vi aquele salão, conferi que o aniversário do menino era o mesmo fulano de tal, e eu olhei, entrei, e aí eu comecei a estranhar, porque eu comecei a não ver ninguém conhecido. Olhei assim, olhei para um lado, deixei minha mãe na porta, desci a escada, porque mãe serve para essas horas, para ficar pagando o mico lá, enquanto você se ajeita em outros momentos, manhã. Então, o resultado, deixei minha mãe lá e cheguei para a moça da recepção e digo: uma coisa, é o aniversário de fulaninho de tal aqui? Disse: é. Tem certeza? Tem. Aniversário de fulaninho de tal, filho de fulano de tal e de fulano de tal? Não. O nome do pai do aniversariante é esse, e o nome da mãe do aniversariante é essa. Olhei para um lado, olhei para o outro, disse: e agora? Será que eu errei o lugar? Como a moça era de uma recepção, de um trabalho que faz em várias casas de recepção, ela disse assim: deixa eu ver se o senhor não está no lugar errado. Até aí tudo bem, né? Se eu estivesse no lugar errado, o máximo que eu ia perder era um pouquinho da festa, depois eu iria para lá e passaria no lugar certo. E ela foi conferindo lá no tablet dela todos os lugares onde tinha festa de aniversário ontem. E ela olhou e disse: olha, com esse nome, em lugar nenhum de João Pessoa está tendo uma festa. Aí eu comecei a suar frio. Eu digo: e agora? Aí ela disse: como é o nome do pai do menino e da mãe do menino? Eu disse: é fulano de tal e ciclano de tal. Aí ela olhou e disse: foi quinta-feira, senhor. O senhor só está 48 horas atrasado. Parece engraçado, né? Mas eu telefonei para a mãe e para o pai, me desculpei. Eles são muito generosos, eles disseram assim: pastor, ainda tem um pouquinho do bolo, do salgadinho, do docinho, o senhor não quer vir aqui para casa, não? E aí fizemos uma festa novamente. Você perder o dia de uma coisa é muito chato, né? É horrível. Mas há um dia que não vai nos perder. Nós podemos perder todos os dias, bons e maus, podemos chegar atrasados, podemos adiantar o nosso cronograma, nossa agenda, mas há um dia que não vai ser o dia que nós vamos encontrar. É um dia que vai nos encontrar. É um dia que está marcado na agenda daquele que nunca se atrasa, daquele que nunca se adianta. O nome desse dia é conhecido na Bíblia como o Dia do Senhor. Desses domingos em que eu tenho tido a oportunidade de pregar nessas últimas semanas sobre o livro de Joel, eu tenho feito uma série de exposições sobre aquele profeta que, segundo os melhores comentaristas, é um profeta que traz uma advertência sobre o estado de coisas que havia naquela época em que ele viveu. Estado de coisas esse que ele poderia caracterizar como nos dias de hoje, chamando-o de crise. Na primeira mensagem que eu preguei, eu falei sobre como aquela crise era uma oportunidade de Deus para o arrependimento. Foi logo no comecinho do capítulo 1 do profeta Joel. Depois, na segunda mensagem, eu preguei sobre como esse arrependimento
Não poderia ser um arrependimento meramente litúrgico, de fora para fora, mas tinha que ser de dentro para fora. Tinha que ser não apenas sentimentos e emoções aflorando na forma de lágrimas, mas tinha que ser mudança de vida, mudança de arrependimento, mudança de coração, conversão. Na última vez, na terceira mensagem dessa série, eu falei sobre como diante do arrependimento Deus promete restauração. E a primeira parte da restauração é quando Deus nos dá a sua provisão, a sua proteção e a sua presença. E como essa provisão, essa proteção e essa presença é porque Deus tem amor por si mesmo, pelo pacto que Ele fez com o seu povo e pelo próprio povo que Ele ama. Hoje nós vamos ver como Deus, uma vez atendendo ao que é básico para nós, nos remete para um dia que Ele chama de o dia do Senhor, que é repetido nada mais nada menos do que 7 vezes no livro de Joel, e mais 9 vezes em todos os profetas, e que parece ser um dia terrível, mas também é um dia de restauração e derramamento espiritual. É sobre isso que nós vamos falar, a graça do avivamento que vem como resposta ao arrependimento. O avivamento de Deus como resposta ao arrependimento do homem. Abra sua Bíblia em Joel capítulo 2, nós vamos ler do versículo 28 ao versículo 32, entendendo que esse dia que ele aqui se refere é o dia em que nenhum de nós escapará. É o dia em que nós certamente temos um encontro marcado com Deus. Abra sua Bíblia então, Joel capítulo 2, verso 28 a 32. Se você está sem Bíblia nas mãos, pode acompanhar aí na projeção dos dois lados da plataforma. Diz assim a palavra de Deus: e acontecerá depois, e o depois se refere obviamente aos versículos anteriores, que eu derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Que Deus abençoe a sua palavra lida. Vamos orar juntos? Ó Deus amado e querido Pai, nós louvamos e bendizemos o Teu nome, porque estamos aqui para Te adorar e já estamos Te adorando com os louvores e orações e leitura da Tua palavra que fizemos. Louvamos o Teu nome porque não estamos aqui por merecedores que porventura seríamos, mas estamos aqui, ó Pai, por causa de Jesus, o nosso Senhor, a quem queremos glorificar nessa mensagem que será ministrada hoje à noite. Para que, ó Deus, ao final dela, cada pessoa que estiver aqui, cada uma que estiver assistindo pela televisão ou pela internet, possa ter certeza que ouviu a Tua palavra, não a palavra de um homem, não um comentário sobre a Tua palavra, mas a Tua própria palavra, a partir daquilo que foi inspirado e registrado pelo Teu Espírito, usando a vida de Joel. E que hoje, ó Pai, este mesmo Espírito ilumine o nosso coração, para que possamos ouvir a Tua voz, e cada um de nós possa se preparar hoje para encontrar o dia do Senhor. É assim que nós te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Como nós falamos, o dia do Senhor é o principal tema de Joel. Ele é repetido várias vezes, sempre na perspectiva que é um dia de encontro, um dia marcado por Deus, naquilo que ele chamaria de o ápice dos últimos dias. Essa expressão últimos dias, que normalmente nós associamos ao fim do mundo, na verdade
faz parte de uma linguagem que a gente chama de linguagem apocalíptica, que não está apenas presente no livro de Apocalipse, como nós sabemos no Novo Testamento, mas também em toda mensagem que projeta a visão do povo de Deus para o futuro. Os últimos dias se referem àquele período em que, depois de Jesus, o Messias, ter vindo pela primeira vez, o relógio de Deus, a ampulheta de Deus, o cronômetro de Deus foi ativado. E então, numa contagem progressiva, ele vai para aquele momento em que Jesus voltará, o reino será completamente estabelecido e todos os grandes e pequenos se apresentarão diante de Deus, o Senhor de toda a terra. Esse lugar e esse momento nós não sabemos como será em detalhes, mas a Bíblia frequentemente usa desse termo, o dia do Senhor e os últimos dias, para mostrar que a história, conforme a Bíblia relata, não é um ciclo interminável de começo, meio e fim. Não é uma visão como aquela relacionada às religiões orientais, panenteístas, que mostram que a história não tem propósito, a história não tem finalidade, que as coisas se repetem indefinidamente num eterno vir a ser. Não. Na história bíblica há um começo, há um meio e há um fim. E o dia do Senhor, e essa expressão, os últimos dias, apontam para a ideia de que todos nós, independentemente de somos crentes ou não, protestantes ou não, ateus ou não, se somos brasileiros ou não, estivemos nessa época, ou eventualmente alguns que moraram e viveram antes de nós aqui na terra, ou que haverão de viver, todos, sem dúvida alguma, se apresentarão diante desse Deus. Quando Joel faz uso dessa expressão aqui, ele já havia gastado, investido todo o capítulo 2 e o capítulo 1, até o versículo 27 do capítulo 2, para mostrar a necessidade do povo se preparar com arrependimento e mudança de atitude para este grande dia. Ora, se cada um de nós tem um compromisso que é inadiável, inexorável, não há como você passar por ele sem se encontrar com ele, todos nós nos preparamos, fazemos uma mala, fazemos uma bolsa, dependendo de quanto tempo nós iremos gastar no lugar onde nós iremos, nós nos preparamos, nós conferimos o bilhete, nós verificamos se vamos ter o dinheiro suficiente para ir para lá, se pegamos o ônibus certo, se pegamos o avião certo, qualquer outra providência, porque nós temos um destino certo. Em relação ao dia do Senhor, paradoxalmente, nós somos daqueles, ou muitos são daqueles, que sabendo que ele haverá de acontecer, em um determinado dia, em determinada época, que nós não sabemos, quando a palavra de Deus, por exemplo, diz que o dia do Senhor está próximo, não quer dizer cronologicamente próximo, mas é que ele está repentinamente prestes a acontecer, que ele pode acontecer a qualquer momento, que ele está ali na esquina, pode acontecer agora, antes que eu termine a mensagem. Apesar disso, parece que aquele povo e o povo de hoje vive como nos dias de Noé, inclusive é isso que a palavra de Deus diz. Comem, bebem, fazem a festa, aproveitam a vida, gastam a festa, fazem tudo aquilo que podem fazer, o coração delas está enterrado nessa terra, os projetos delas e os sonhos delas têm no máximo um tempo assim de alguns anos pela frente, mas é aqui a esperança que eles têm enterrada. No entanto, o dia do Senhor está repentinamente às portas. Joel havia dito, olha, toda essa crise que vocês estão passando, deveria levar vocês a uma atitude de arrependimento e de conversão, entendendo que essa crise é uma oportunidade para vocês se arrependerem agora, enquanto há tempo, para não terem que lamentar no dia do Senhor, quando não haverá mais condição de mudança. Façam isso agora, arrependam-se, rasguem as vestes, que era a maneira como os judeus e os semitas daquela época faziam. Se arrependam enquanto há tempo. Parece ouvir aquela profecia de Isaías, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. No entanto, esse povo continuava, apesar das repetidas ações de Deus na história, porque nada que acontecia com o povo da aliança podia ser creditado à mera sorte ou acaso, porque Deus havia feito uma aliança com eles, logo, Deus controlava o tempo e a história, as circunstâncias da sua vida, assim como controla as nossas. Então, nada disso era, assim, trivial, e apesar disso, ele dizia, olha, aproveitem essa crise
para que vocês se arrependam. O povo, no entanto, continuava caminhando com seus passos largos para a destruição, mesmo que a crise que estava diante deles levasse ou deveria levá-los naturalmente ao arrependimento. Depois de ter alertado isso, Joel então diz: agora, porque o Senhor, verso 18 desse mesmo capítulo, é um Deus zeloso consigo mesmo, com a sua terra, e Ele compadeceu-se do seu povo, Ele vai fazer uma restauração, que vai começar com o básico, verso 19: eu vou enviar de volta, depois da seca e dos gafanhotos que destruíram tudo, eu vou enviar de volta o cereal, o vinho, o óleo, e vocês serão fartos, e eu não mais entregarei vocês diante das nações como uma espécie de vergonha e opróbrio para vocês. Deus então passa todo o versículo 18 ao capítulo 2, verso 18 ao versículo 27, dizendo como Ele iria prover necessariamente agora as carências do povo, como Ele estaria protegendo o povo da destruição dos inimigos e como Ele estaria no meio do povo. Mas, queridos, do mesmo jeito como pode acontecer conosco depois dessa crise que o país enfrenta, em que as coisas começam daqui um pouquinho se ajustar, o emprego começa a existir de novo, a renda começa a melhorar, as pessoas começam a ter uma melhor condição de vida, logo, elas esquecem a essência da crise, que não é econômica, não é política, não é social, é de afastamento de Deus. Assim também poderia acontecer com esse povo. E qual é o antídoto de Deus para que não aconteça? É levar o povo a entender que a restauração de Deus é mais profunda, que não é apenas uma restauração das necessidades imediatas, da provisão de necessidades deles, de proteção contra inimigos palpáveis e visíveis que estavam nas fronteiras de Israel, mas que era algo que eles deveriam profundamente encontrar no coração deles, mediante a promessa de restauração que Deus lhes faria. Por isso que esse texto de Joel, que alguns comentaristas dizem ser um grande manual de como se arrepender e restaurar a sua vida diante de Deus, serve para nós hoje. Porque nós também estamos, irmãos, correndo um risco maior do que o risco de não nos prepararmos para o dia do Senhor. É o risco de vermos Deus provendo necessidades, protegendo-nos e com a sua presença no nosso meio, e mesmo assim, acharmos que isso é suficiente. É quando a vida melhora, que o grande risco se abre diante do horizonte de cada um de nós. Porque, obviamente, que quando a vida está difícil, nós nos quebrantamos e buscamos a Deus. Clamamos a Deus, porque olhamos para um lado e para o outro e não há solução, então temos que nos valer de Deus. Mas quando as coisas começam a melhorar e os horizontes começam a ficar mais claros, logo guardamos o guarda-chuva que nos protegia da chuva e não estamos vendo que existe uma nuvem negra que está ali à frente, que talvez traga um grande temporal. Para que isso não aconteça, é preciso olhar o que é que Deus promete, o que é que Deus prometia que haveria de fazer para com o seu povo, a fim de que eles não ficassem apenas na restauração imediata de suas necessidades. Para que você não fique pensando que Deus é apenas um despachante de aluguel, que resolve os seus problemas imediatos, mas não tem preocupação sobre o seu futuro eterno. Primeira promessa que Deus faz é que Ele haveria de produzir isso sem nenhum tipo de discriminação na obra que Ele haveria de fazer. Estaria disponível para quem quisesse. E Ele faz isso não dizendo que Ele se coloca como um serviçal à disposição de qualquer um que preencha o requerimento. Não. A primeira coisa é que quando Ele diz o que Ele vai fazer, Ele diz primeiro o que Ele vai fazer. E diante daquilo que Ele vai fazer, aí Ele diz: agora, quem quiser isso que eu vou fazer, que me invoque e me busque. O que Ele promete fazer então? Veja no verso 29. Diz: e acontecerá que depois de quê? Depois daquilo que Deus haverá de fazer para restaurar a provisão, a proteção e a presença dEle no meio do seu povo, que foram as promessas dos versículos anteriores.
Aí ele diz, olha, e acontecerá que depois disso, e esse depois não é um tempo, não é depois de amanhã, não é daqui a uma semana, ele não diz quando, ele diz depois como uma sucessão, antes disso, e agora depois disso, eu derramarei o meu espírito, verso 28, derramarei o meu espírito sobre toda a carne. E ele detalha, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, vossos jovens terão visões, até sobre os servos e sobre as servas, os escravos e as escravas, eu derramarei o meu espírito naqueles dias. Tudo o que Deus está falando aqui tem a ver com algo que marca o início daquilo que nós chamamos de últimos dias. O que está registrado aqui como naqueles dias é o equivalente ao que em outras passagens da Bíblia, especialmente no Novo Testamento, é chamado de últimos dias. E quando é que o relógio foi marcado para começar a girar para aquele grande dia? Obviamente que os judeus entendiam que naqueles últimos dias se referia à vinda do Messias. Como eles não acreditam que Jesus é o Messias, então eles ainda não acreditam que os últimos dias começaram. Mas como nós acreditamos que Jesus de Nazaré, que nasceu em Belém da Judeia, é o Messias, nós entendemos que essa profecia aqui se cumpre no momento em que Jesus vem ao mundo, se torna filho de Maria, encarnado no seu bendito ventre, e daquela virgem ele nasce. Ali, o testamento antigo, a antiga aliança, começa a ser renovada pela encarnação de Jesus, depois pelo sacrifício de Jesus, e completa isso pelo derramamento do Espírito Santo, que acontece 50 dias depois que Jesus morre, no dia chamado Dia de Pentecostes. É isso que a igreja sempre entendeu em 2000 anos da história. E quando foi que começou a entender assim? Se você abrir a sua Bíblia em Atos capítulo 2, você vai ver exatamente o cumprimento dessa história. Atos capítulo 2 acontece no dia de Pentecostes, a primeira festa de Pentecostes, era uma das 3 grandes festas dos judeus, que ocorre após a morte de Jesus. Jesus havia morrido 50 dias antes disso. O Pentecostes eram 50 dias depois da Páscoa, e obviamente que nós sabemos que Jesus morreu na sexta-feira da Páscoa, que nós conhecemos como sexta-feira da Páscoa. E então no capítulo 2, olha só o que acontece. Naquele dia, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos, esses todos eram todos os discípulos de Jesus, cerca de 120 pessoas. Eles tinham estado no cenáculo, que era um lugar onde eles se reuniam, mesmo quando Jesus estava ainda antes da morte, e ali diz o texto que, de repente, veio do céu um vento impetuoso, como um som de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde eles estavam assentados. E, miraculosamente, apareceram distribuídas entre eles, como se saíssem da cabeça dele, ou se estivessem envolvendo-os, como línguas de fogo. E pousou sobre cada um deles aquele fenômeno que era sobrenatural. E todos ali, como se fosse uma espécie de batismo ali, eles ficaram cheios do Espírito Santo, e como demonstração que era algo sobrenatural, um fenômeno ocorreu. Diz o texto que eles passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falassem. Imagine 120 pessoas, um som impetuoso naquele cenáculo, línguas de fogo pousando sobre eles, para que eles visualizassem que eles eram, ali estava acontecendo algo sobrenatural do céu para a terra, e eles começam a falar em outras línguas, sendo que eles eram judeus, falavam hebraico, no máximo aramaico. Mas veja no verso 5, que ali em Jerusalém havia judeus,
homens piedosos, que tinham vindo para a festa de todas as nações debaixo do céu. E quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu uma grande multidão, como se aqui estivesse acontecendo, e lá na porta, o povo daquele edifício, daquele bairro, daquele outro lugar, começa a ouvir alguma coisa estranha e viessem todos para o meio da rua, para entender o que estava acontecendo. E quando, pois, se fez ouvir aquela voz, a multidão afluiu e todos ficaram perplexos. Por quê? Porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E quem eram aqueles que ouviam os judeus falando na sua própria língua de maneira sobrenatural? Eles estavam atônitos e admiravam. Eles diziam assim: vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como é que nós os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? E quem eram eles? Eles eram partos, medos, elamitas, naturais da Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos. Também havia judeus, prosélitos, gente de Creta e até arábios. E como é que eles ouviam falar em suas próprias línguas? Alguns chegaram até zombar e dizer assim, veja aí no verso 12, eles estão cheios de cachaça, estão bêbados, por isso que estão falando desse jeito, o vinho já lhes tomou. E aí, verso 14, Pedro, o apóstolo, se levanta, com os 11 apóstolos que estavam naquele grupo de 120 pessoas, e erguendo a voz, advertiu-os nesses termos. E aí acontece o primeiro sermão da igreja cristã. O primeiro sermão é pregado aqui. É pregado por Pedro, e veja o que é que ele diz: varões, judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai agora nas minhas palavras. Esses homens não estão embriagados como vim dispensando, porque esta é a 3ª hora do dia, 9 horas da manhã. Os judeus começavam a contar o dia a partir das 6 horas da manhã. Mas o que ocorre, e aí ele dá a interpretação do que está acontecendo, e para onde é que ele aponta? Ele aponta para o profeta Joel, o texto que nós lemos, porque ele diz assim, olha, e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e aí ele repete a própria profecia de Joel. De modo que quando Joel, centenas de anos antes de Cristo, diz que isso iria acontecer, e que este sinal era o início da restauração espiritual do povo que havia quebrado a aliança, Pedro, 50 dias depois da morte de Jesus, no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo vem para a igreja, e se derrama representando todas as nações ali, porque todos falavam em línguas que todos podiam entender, naquele momento, essa profecia se cumpre. E o que é que ela significa? O que é que ela tem a ver comigo e com você hoje? Ah, queridos, ela significa a restauração mais profunda, mais permanente, mais transformadora, que um homem ou uma mulher podem experimentar. Que não tem a ver com um alinhamento a um projeto ideológico de um partido político, que não tem a ver com a absorção de um conceito econômico, conceito social ou religioso, que não tem a ver com um processo de coaching que faça a pessoa melhorar em alguma área da sua vida, que não tem a ver com algum tipo de programação neurolinguística ou qualquer processo humano. Porque da mesma maneira como Deus havia advertido pelo profeta Joel que o verdadeiro arrependimento tinha que vir de dentro para fora, era mudança de caráter, mudança de valores, mudança de atitudes, que não podia ser só comportamento, lágrimas e choro, a restauração de Deus também não é meramente comportamental. Ela começa quando o Espírito Santo é derramado na vida de alguém, como preparação para aquele grande dia do Senhor, que começa em Atos capítulo 2, quando este Espírito é derramado, mas se encerrará única e exclusivamente quando o Senhor da igreja, o amado da nossa alma, Jesus Cristo, o noivo da igreja, o cabeça da igreja, voltar para nos resgatar. Nós estamos vivendo
os últimos dias que nos preparam para esse encontro, para esta recepção. E esta recepção será diferente, não se formos religiosos ou não religiosos, se formos bons ou maus, mas se tivermos ou não habitando em nós o Espírito Santo. É o Espírito Santo que transforma o homem e produz a grande transformação de dentro para fora, porque ele trabalha valores, porque ele trabalha crenças, atitudes, porque ele trabalha princípios, porque ele trabalha traumas da nossa vida, fissuras do nosso caráter, porque ele vai no profundo da nossa alma, nas motivações mais profundas do nosso ser, que determinam nossos comportamentos, nossas palavras, nossas escolhas, nossas decisões, tudo que somos, tudo que temos, nossos investimentos, nossos relacionamentos, tudo, enfim, da nossa vida, é pautado por um coração vazio do Espírito Santo ou por um coração cheio do Espírito Santo. Restauração espiritual é essencialmente uma obra espiritual, que homem não faz, que igreja não faz, que pregador não faz, que qualquer outra articulação humana não faz, mas o Espírito de Deus faz. Joel estava dizendo assim: olha, vocês chegaram num grau tão profundo de impiedade, de rebelião, que eu precisei mandar toda essa seca, toda esta crise e esses gafanhotos que dizimaram a terra. Mas porque eu amo a mim mesmo, como Deus zeloso que sou, porque eu fiz um compromisso com vocês e sou fiel, mesmo quando vocês são infiéis, porque eu sou comprometido com a aliança que eu fiz com vocês, para que os povos não digam que eu sou menos Deus do que eu sou, e porque eu amo vocês como meu povo, eu farei uma transformação espiritual equivalente à depravação moral e espiritual que vocês experimentaram. Por mais profundo que vocês tenham ido, o meu Espírito encherá toda a terra e se derramará sobre todo o povo, para fazer aquilo que homem nenhum, igreja nenhuma, projeto social e econômico e político humano nenhum pode fazer. Esta obra, portanto, segundo Joel, é aquela obra que nos prepara para estar na presença de Deus, para que o dia do Senhor não seja esse dia grande e terrível, como Ele está prevendo que será. E de fato será. Para aqueles que não experimentarem essa transformação, que não tiverem esse selo do Espírito, que não forem aqueles sobre quem o Espírito Santo será derramado, certamente, o grande e terrível dia do Senhor é exatamente como acontecerá aqui. Ele mostrará prodígios no céu, verso 30, e na terra, verso 30 do capítulo 2 de Joel. Sangue, fogo e colunas de fumaça, o sol se converterá em trevas, a lua em sangue, e antes do dia do Senhor acontecerá tudo isso. E esse dia será grande e terrível, o dia do juízo. Aquilo que o reverendo José Roberto acabou de mencionar, quando fez referência ao mal que campeia, a depravação total que vai tomando conta dos relacionamentos, é a manifestação interna e nos relacionamentos humanos daquilo que o cosmos todo, que a criação toda enfrenta na grande agonia de ter sido rebelde, levado à rebeldia, porque Adão, o cabeça da raça, o nosso cabeça e o cabeça de toda a criação, se rebelou contra Deus. A crise é mais profunda do que nós podemos imaginar e os sociólogos e futurólogos podem prever, porque não está longe no horizonte, está profundo no coração do homem. Tem a ver com natureza humana que precisa ser transformada. E o mesmo Espírito que um dia estava sobre a face das águas, lembra Gênesis capítulo 1? No princípio criou Deus os céus e a terra porém era sem forma e vazia, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Os comentaristas dizem que parecia como se fosse uma galinha chocando ovos, que o calor, a energia do Espírito Santo é que teve o poder criativo de fazer todas as coisas, e aí Deus começou a criar, disse Deus, haja luz, e o poder do Espírito fez a luz aparecer, e assim por diante. Também dessa mesma forma, este mesmo Espírito que cria o mundo natural, é o Espírito que cria o mundo espiritual em nós, e Ele o faz a partir do vínculo que nós passamos a ter com este Deus. E aqui o conceito precisa ficar muito claro.
você não pode ter uma experiência espiritual com o Espírito Santo que não passe necessariamente pela pessoa de Jesus. Porque foi esta a obra que Deus designou para ele. Abra sua Bíblia, por gentileza, no Evangelho de João. E se vocês tivessem a Bíblia, acompanhe aí na projeção. Veja que quando Jesus, a partir do capítulo 13 de João, está ali na última ceia, no capítulo 13, antes da festa da Páscoa, Jesus reúne os seus discípulos, lava os pés deles. No capítulo 13 ainda, ele indica o traidor a partir do verso 21, era Judas que estaria ali com eles, que estava ali com eles. Depois, no versículo 31, ele fala do novo mandamento, para que eles se amassem uns aos outros. Depois, Pedro é avisado que haveria de negar a Jesus. E aí, no capítulo 14, Jesus começa a falar que eles não ficariam sozinhos. E aí ele diz assim: não se turbe o vosso coração, capítulo 14, verso 1, credes em Deus, então crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vos teria dito, pois eu vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Veja que aqui Jesus está fazendo alusão à sua volta, que no nosso entendimento é justamente quando os últimos dias se completarão. Começam com a vinda de Jesus, se completam com a sua segunda vinda. Quando ele então fala sobre isso, ele diz: agora, no intervalo em que vocês ainda não irão pela morte, ou eu ainda não vier, eu não vos deixarei órfãos. E no verso 4 ele diz: e vós sabeis o caminho para onde eu vou. Tomé pergunta: Senhor, nós não sabemos nem para onde é que o Senhor vai, quanto mais o caminho. E ele diz então aquele famoso verso que todo mundo conhece: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus então enfatiza que só por intermédio dele este vínculo com Deus é feito. Mas olha só o que acontece, ele continua conversando com os discípulos, aí no versículo 16 ele diz assim: e este caminho, e esta verdade, e esta vida, que sou eu, só será compreendido por vocês, só será recebido por vocês, porque eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Obviamente que outro aqui se refere a um primeiro, e o primeiro era o próprio Jesus. O primeiro Consolador presente era Jesus, o outro de mesma natureza, porque também era Deus, seria o Espírito Santo. E ele diz: quem é esse Espírito Santo? A fim de que ele esteja para sempre convosco. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conheceis, nem o conhece. Vós o conheceis, porque, e aí veja, ele habita convosco e estará em vós. Volte para Joel, segura o seu dedinho lá em João, volte para Joel. O que é que Joel estava dizendo? Eu derramarei o Espírito sobre toda a carne. Velhos receberão, jovens também. Servos receberão, servas também. Não haverá nenhum tipo de discriminação, como até então tem tido. E por que até então? Porque até então, o que acontecia era que o Espírito de Deus estava no meio do povo de Deus. Mas ele só estava pessoalmente quando ele queria escolher um rei, ou um sacerdote, ou um profeta, e era derramado sobre esse profeta, sobre esse rei ou sobre esse sacerdote, a unção do Senhor. A unção significa a capacidade espiritual e a autoridade espiritual para cumprir uma missão que Deus dá. Uma pessoa ungida é alguém que tem uma capacidade espiritual e alguém que tem uma autoridade espiritual dada por Deus para fazer uma missão. E naquela época era sacerdote, rei, profeta. O povão, os servos e servas, os velhos e jovens, sabiam e sentiam a benesse do Espírito no meio do povo, mas o Espírito não habitava neles, individualmente neles. Veja qual é a promessa. A promessa é: eu enviarei o meu Espírito. E aí em João ele diz: eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador. É o mesmo.
E qual é a promessa? A fim de que Ele esteja para sempre convosco. Ele é o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós, porém, o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em cada um de vocês. É disso que Joel está falando. Centenas de anos antes de Jesus, ele diz assim: a situação desse povo não vai ser resolvida com mais cereal, com mais trigo, mais vinho, porque esse povo vai comer e quando estiver melhor de vida vai esquecer de mim. Agora eu farei algo diferente. Nos últimos dias, eu não deixarei de dar o cereal, o vinho, o trigo, e não deixarei de protegê-los. Mas nos últimos dias, eu farei algo muito mais profundo. Eu enviarei o meu Espírito, na verdade o termo que ele usa é eu derramarei. Eu não salpicarei não, eu derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Ele não estava falando de universalismo, porque lá na frente ele disse, é só para aquele que invocar o nome do Senhor. Mas ele está dizendo que aquele que invocar no nome do Senhor, pouco importa se é rico ou se é pobre, se é sacerdote, profeta, rei ou gente comum, se é velho ou se é novo, basta que invoque o nome do Senhor. Quando João explica isso, ele diz, sabe, vocês sabem o caminho sou eu, e o Espírito que eu enviarei para que vocês não fiquem órfãos, ele estará no meio de vós e estará em vós. E aí ele continua dizendo qual é a obra desse Espírito. Veja no verso 25. Uma das coisas maravilhosas da Bíblia, irmãos, é quando a gente vê as coisas se encaixando numa harmonia perfeita e majestosa. Verso 25 do capítulo 14, diz assim, de João: isso vos tenho dito, estando ainda convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome. A teologia diz que o Espírito Santo é enviado pelo Pai e pelo Filho. Veja, eu rogarei ao Pai, e ele diz, eu também enviarei. A quem o Pai enviará em meu nome, esse Espírito Santo, olha qual é a obra dele. Esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo do que vos tenho dito. O Espírito Santo nos lembra quem é Jesus, o que Jesus ensina, o que Jesus manda. O Espírito Santo não tem uma ordem diferente daquela que Jesus dava quando estava com os seus discípulos. Porque o Espírito Santo quer nos vincular a Jesus, o único caminho, a única verdade, a única vida. Qualquer experiência espiritual que passe supostamente pelo Espírito Santo, mas não glorifique o nome de Jesus, não leve pessoas a se converterem a Jesus, a se arrependerem dos seus pecados e confessarem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, não é obra do Espírito Santo. O Espírito Santo joga holofotes sobre Jesus, apaguem todas as luzes, coloquem um canhão de holofotes sobre Jesus e todos os olhares serão postos sobre ele. É isso que o Espírito Santo faz. E faz para quê, queridos? Para que aquilo que projeto social, político, econômico, partido político A, B ou C, religião C, D ou E não podem fazer, que é transformar o homem de dentro para fora. Porque a verdadeira restauração não é ter mais comida na geladeira, não é ter mais proteção contra a violência na rua, não é mais ter coisas que um dia nós temos, amanhã podemos não ter, se tivermos, teremos em abundância, se tivermos em abundância, esqueceremos de Deus. Mas é aquilo que transforma o nosso coração de dentro para fora, é a obra que o Espírito Santo e só o Espírito Santo faz. Volte os seus olhos agora para Joel. Novamente, capítulo 2, verso 28. Diz, acontecerá depois que derramarei o meu Espírito. Veja, agora você entendeu, tem a ver com Jesus. Ele fará com que em toda a carne, filhos e filhas, as manifestações deles aconteçam. Profetizarão, sonharão, terão visões, e até sobre escravos e escravas derramarei o meu Espírito naqueles dias. Ao mesmo tempo que ele promete isso, veja a advertência que ele faz a partir do verso 30. Acontecerá algo dentro de vocês, mas no mundo ao redor de vocês eu também mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele está falando de algo que enquanto
o mal se espalha na sociedade e no mundo, e o cosmos, a natureza, começa a gemer os últimos gemidos da sua agonia, desde que ela foi amaldiçoada por Deus, por causa do pecado de Adão e Eva, lá em Gênesis capítulo 3, quando ela está nos estertores da sua morte, agoniada, angustiada, como nós vemos a natureza hoje, completamente transtornada, o universo em polvorosa, o planeta em polvorosa. Enquanto ele está fazendo isso, diz, dentro do povo da aliança, daqueles a quem ele chama e derrama o seu Espírito, uma obra de restauração está acontecendo, de renovação, de derramamento do seu Espírito, de avivamento espiritual, que conduzido pelo Espírito Santo aponta para Jesus. E por quê aponta para Jesus? Porque no verso 32 diz, e então acontecerá, enquanto essas duas coisas paralelamente estiverem acontecendo, que todo aquele que invocar, clamar, suplicar, gritar por Deus, esse será salvo. Porque no Monte Sião e em Jerusalém estarão aqueles que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. A realidade aqui é de um remanescente fiel, de poucos no meio de grandes multidões, que Deus chama e eles invocam. O chamado irresistível de Deus os leva a clamar, e porque eles clamam, aquilo que está prometido acontecerá com eles, assim como aconteceu com você no dia em que você clamou e Deus transformou a sua vida. E o que foi que aconteceu naquele dia? Aconteceu novamente, João, capítulo 14 e 15, aquilo que Jesus disse que acontecerá. Lembra que ele falou que ele estaria convosco e ele encaminharia a toda a verdade, faria lembrar de todas as coisas? Vá agora no capítulo 16. No capítulo 16, que na minha Bíblia tem como título A Missão do Consolador, talvez tenha também na sua Bíblia, diz assim, verso 7, mas eu vos digo a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Ele estava falando da segunda vinda de Jesus, da primeira ida quando ele foi assunto aos céus, e da sua volta quando ele voltará. Diz, se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, se referindo ao Espírito Santo, qual é a obra dele? Ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Verso 9, do pecado porque não crê em mim, da justiça porque eu vou para o Pai e não me vereis mais, a minha obra de justiça foi feita, eu já paguei o preço, e do juízo, porque enquanto não crerem em mim, o príncipe deste mundo, que já está julgado, haverá de trabalhar na vida deles. Ele diz assim, tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, verso 13, ele vos guiará a toda a verdade, e olha que coisa maravilhosa, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. O trabalho do Espírito Santo aponta para Jesus. No início dessa mensagem eu disse que há dias que a gente perde, compromissos que a gente se atrasa, coisas que a gente adia, eventos que a gente está no lugar errado, na hora errada, porque a agenda é nossa, e a gente se atrapalha na agenda. Mas disso que eu estou falando nessa noite, não está na minha agenda, nem na sua agenda, está na agenda de Deus. E nessa agenda de Deus eu posso tentar, mas eu não vou dar nunca um perdido para Deus. Eu nunca vou dar um drible em Deus. Um dia, homens e mulheres, todos que estão aqui, todos que estão assistindo, estarão diante do Senhor, e haverá ali, queridos, somente dois caminhos, que podem ser antecipados hoje, e é exatamente essa mensagem de Joel. Por que esperar para o terrível e grande dia do Senhor, se tudo isso que está acontecendo deveria levar vocês ao arrependimento, para que vocês, antes do pior acontecer, se voltem para Ele? Aqueles dois caminhos que ele acabou de descrever. O dia do encontro do Senhor pode ser para muitos um dia terrível de prestação de contas, e eu não sei você, mas
se não fosse pela graça de Jesus, por Ele ter pago os meus pecados, eu não subsistiria diante do olhar inquiridor do Deus que me conhece de dentro para fora, que conhece o meu passado, o meu presente e o meu futuro. E eu desafio alguém aqui, que se levante nessa hora e diga assim: pois eu me apresento diante de Deus, e sem nenhuma necessidade de um advogado como Jesus, eu vou me apresentar diante dele e vou provar a ele que eu tenho direito de entrar no céu, que eu tenho direito de vida eterna, que a minha vida é exemplar, a ponto de não ter quem me acuse, a ponto de me condenar. Eu duvido que exista isso, por uma razão muito simples: aquilo que seu pai não conhece, você sabe que Deus conhece. Aquilo que ninguém sabe, Deus presenciou. Deus viu comportamentos e palavras, motivações e omissões. Deus contempla a minha vida e a sua de dentro para fora. Deus olha para nós, sondando o que há de mais profundo, que é o nosso próprio espírito humano, que nós podemos disfarçar e mascarar diante dos outros, com comportamentos socialmente aceitáveis, religiosamente aceitáveis, mas que Deus conhece na nossa vida. É loucura, tolice, ignorância, bobagem, suicídio espiritual imaginar-se como homem ou como mulher que pode se apresentar diante de Deus a qualquer momento, porque o dia do Senhor é repentino, está a portas. É loucura imaginar que eu poderia hoje me apresentar diante de Deus, e você também, para sermos julgados por Deus. Agora, por outro lado, querido, veja que promessa maravilhosa. Eu não darei apenas a provisão de vocês, o vinho e o azeite e o cereal de volta. Eu não apenas sustentarei a vida de vocês no que é material e essencial. Eu não apenas protegerei o caminho de vocês nas idas e vindas. Eu não apenas estarei presente na vida de vocês, mas eu farei algo mais: eu derramarei sobre vocês o meu Espírito. E esse Espírito transformará a vida de vocês, porque ele aponta para Jesus, o advogado justo diante do Pai, que vai estar naquele dia ao seu lado, como todo bom advogado está junto do seu cliente, para defendê-lo. É esta a obra que Jesus hoje faz à direita do Pai, intercedendo por nós. Eu gosto muito de uma obra, talvez uma das obras mais bonitas que Ariano Suassuna criou, o Alto da Compadecida. É engraçado, mostra a imagem, a alma do homem nordestino, os diálogos são maravilhosos, a história é muito bem feita, mas o final daquela história é uma afronta a Deus. Porque se você lembrar aquela história, no momento em que todos aqueles que se apresentam diante do trono de Deus para serem julgados, não é Jesus, o compadecido da vida deles, que intercede ao Pai, mas é uma outra pessoa, a mãe humana de Jesus, que não tem o poder, mesmo que seja uma figura exemplar do Novo Testamento, para fazer aquilo que Jesus fez, porque morrer na cruz, só Jesus morreu. Pagar pelos nossos pecados, só Jesus pagou. Estar à direita do Pai, só Jesus está. Substituir a intercessão, o ministério de defesa que Jesus faz, para que nós nos apresentemos diante desse grande e terrível dia do Senhor, e não sejamos condenados justamente, é algo que só Jesus faz. E Ele faz quando antecipadamente, não naquele dia, mas hoje, por exemplo, agora, por exemplo, eu me submeto ao processo que começa com invocar o nome do Senhor, porque Ele chama, como Ele está lhe chamando nessa noite, e que continua santificando e transformando a sua vida, porque vem derramar no seu coração o Espírito de Deus, e esse Espírito de Deus transforma você de dentro para fora. O convite que Jesus faz é: apresente-se sozinho, se coragem ou loucura tiver, diante do grande e terrível dia do Senhor,
ou apresente-se cheio do meu Espírito que eu derramarei sobre aqueles que crerem no meu Filho Jesus. Joel estava apontando para Jesus Cristo, irmãos, dessa profecia. Ele estava para apontar, para dizer assim, não há solução de restauração espiritual que não passe por aquele que virá, que ativará o cronômetro de Deus daquilo que ele chamou de últimos dias. E esta obra começará quando, invocando o nome do Senhor, o meu Espírito for derramado sobre todos, para que esteja no meio de todos e esteja particularmente em cada um daqueles que crerem, daqueles que forem chamados, daqueles que invocarem o nome do Senhor. Nesse dia, pode ter certeza, você vai estar no lugar certo para uma festa. Você não estará atrasado 48 horas, como eu estava. No dia certo e na hora certa, Deus tem esse dia marcado comigo e com você. Eu gostaria de convidar você nessa hora a dar uma resposta ao Deus que lhe falou nesta noite. Curva a sua cabeça e feche os seus olhos por um instante. Reflita um pouco sobre o que você ouviu. Preste atenção nas palavras que em algum momento Deus salientou. Relembre as palavras que Deus em algum momento salientou daquilo que o pregador ministrou e que foi colocado pelo Espírito Santo como um incômodo na sua mente e agora na sua memória. Pense direitinho. Se o grande e terrível dia do Senhor estiver marcado pelo Deus que é Senhor do tempo e da história, para agora, não é para daqui a 5 minutos, para agora, como você se apresentará diante desse Deus? Como? Baseado nos méritos que você não tem? Ou convicto de que, porque você não tem esse mérito, você precisa de Jesus, da obra que Ele fez no Calvário, para que o Espírito de Deus seja posteriormente derramado na sua vida, quando você o invocar, e aí você esteja num dia terrível para muitos, na verdade se apresentando para uma grande festa eterna na presença de Deus. Quem sabe você veio hoje à noite sem a mínima ideia de que nesta noite, neste lugar, Deus havia marcado um momento para você ouvir essas verdades. E eu gostaria de convidar você de uma maneira muito simples, por entender que você não fará nada que o Espírito de Deus não lhe mover a fazer, pela palavra que foi pregada, pela vocação que Deus lhe fizer, pelo chamado que Deus lhe fizer. Eu lhe convido a entregar a sua vida, arrependido dos seus pecados e confiante em Jesus Cristo, a entregar a sua vida exclusivamente para que Ele seja Senhor da sua vida, Salvador da sua alma e transforme a sua existência, preparando para naquele grande dia ser dia de festa e não dia de lamento. Vamos orar juntos. Ó Deus amado e querido Pai, não é o homem, nem por força, nem por violência, que faz a obra que o Teu Espírito, só o Teu Espírito faz, de convencer do pecado, do juízo e da justiça. É o Teu Espírito e somente o Teu Espírito, que faz a Tua palavra ficar clara, compreensível, e transformar o coração resistente do homem. Que Tu faças isso nos corações aqui presentes, tanto naqueles, ó Pai, que precisam ter um encontro real com Jesus Cristo, que os transforme e os prepare para o dia do Senhor, como também aqueles, ó Pai, que mesmo se envolvendo na Tua obra, na Tua igreja, ouvindo repetidamente a Tua palavra, eventualmente sendo abençoado com a provisão, com a proteção e com a presença do Senhor, que de maneira graciosa e generosa se derrama sobre nós, mas que ainda precisam, ó Pai, compreender
que nos últimos dias, aquele que for santo precisará ser santificado mais ainda. Aquele que busca precisará buscar mais ainda, porque serão dias, estão sendo, cada dia mais difíceis e desafiadores. Derrama, pois, o Teu Espírito e renova a nossa vida, Pai, e renova a Tua obra nos corações daqueles que, tendo conhecimento de Jesus, continuam com os seus corações presos aqui, como se este lugar fosse o último momento da vida deles e o único momento da vida deles. Leva-os a ver a eternidade, o dia em que o céu e a terra se encontrarão e o Teu Filho voltará para buscar aqueles que são Teus. Prepara o Teu povo verdadeiramente eleito pelo Senhor e a Tua igreja adornada para encontrar o Cordeiro de Deus, majestoso Cordeiro, que morreu e ressuscitou, que vivo está e que voltará, o amado da nossa alma. Maranata, Senhor. Ora vem, Senhor Jesus. Em Teu nome, Jesus, é que nós nos dirigimos ao Pai e para a Tua glória nós oramos. Em nome de Jesus. Amém e amém.